É impressionante, Lula não para de mentir. E dessa vez ele mentiu sobre o Bolsonaro de novo, mas o mais surpreendente dessa história toda, o que é? Você não vai acreditar. É que a imprensa defendeu o Bolsonaro e não o Lula. Como assim, Deltan? Gente, a imprensa defendendo o Bolsonaro? Gente, defendendo o Bolsonaro. Senta aí que eu vou mostrar pra você essa história que parece inacreditável. Depois vou te mostrar uma dupla manipulação dos números da economia pelo Lula, agora recente. E lá no final eu vou te trazer um vídeo imperdível do Lula dizendo a opinião dele sobre o que tem que ser feito com gente mentirosa que nem ele. Lê aqui comigo então essa matéria aqui do Poder 360. Olha aí. Lula diz que Bolsonaro deixou déficit, ou seja, ele gastou mais do que o governo recebeu. Gastou mais do que recebeu, deixou um espaço aqui de dívida. Lula diz que Bolsonaro deixou déficit, mas houve superávit. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o ex-presidente Bolsonaro entregou o Brasil com rombo nas contas públicas em 2022. Bolsonaro estava com a máquina na mão, deixou um déficit de 2,6% para mim. Deixou um déficit. E o nosso déficit agora foi de 0,09%. Ocorre que em 2022, último ano de Bolsonaro no Planalto, o Brasil teve um superávit, ou seja, arrecadou mais do que gastou, é o contrário. Superávit de 54 bilhões de reais, equivalente a 0,5% do PIB. Sob Lula, houve déficit de 2,1% em 2023 e de 0,4% em 2024. Aí estão os dados oficiais em valores. Mentira tem perna curta, hein, Lula? Será que as redes sociais, se elas já tivessem sido regulamentadas, ou seja, censuradas, você ia sofrer alguma punição? Eu acho que não, né? Porque o objetivo de vocês é justamente censurar a direita e a verdade, para que as mentiras que você, o PT e a esquerda contam fiquem impunes e sejam empurradas goela abaixo da população, varridas para debaixo do tapete, escondidas e prevaleçam. Com a regulação das redes, o Lula quer ser o dono da mentira. É isso mesmo, não é dono da verdade não, é dono da mentira mesmo. Essa mentira agora aqui que você vê, nem a imprensa que passa bastante pano pro governo foi capaz de ignorar. Eles tiveram que desmascarar. Olha aqui comigo esse gráfico que mostra como o Lula é mentiroso. Espera que ainda vou te mostrar duas manipulações de números pelo Lula e aquele vídeo imperdível do Lula falando o que tem que fazer com quem mente. Olha aqui o gráfico, ó. Dá uma olhadinha aí nesse gráfico. Nos últimos 8 anos da gestão petista, da Dilma e depois do Temer, o Brasil estava no buraco, com déficit fiscal gigantesco, o que significa dizer que o governo estava totalmente endividado, gastando mais do que arrecadava, com um rombo fiscal imenso gigantesco. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, gente, ó. Tudo isso aí de rombos fiscais sucessivos aí, vários anos. Para ser justo até com o Temer, gente, foi ele que aprovou o teto de gastos para tirar o Brasil desse buraco ao longo do tempo. Aí você tem o ano da pandemia, que é esse ano aqui maior no vermelho, quando estourou a pandemia, em que teve déficit em todo o mundo. E qual é o único ano desses 8 anos aí em que o governo brasileiro teve superávit fiscal? Ou seja, em que o governo estava com dinheiro em caixa, na mão, para investir nas áreas em que o Brasil mais precisa. Foi justamente no último ano do governo Bolsonaro, depois da gestão dele, do Paulo Guedes, ajustando, arrumando a economia, resolvendo o problema do passado, resolvendo o problema da pandemia, guerra da Ucrânia, tendo um ministro da economia liberal. Foi coincidência, né, Lula? Mas, gente, com o Bolsonaro teve um lucro ainda recorde nas estatais. Olha aí, ó, lucro recorde nas estatais. Mais ainda, o PIB, que é a riqueza nacional, cresceu 1,5% em média ao ano, mesmo com pandemia e guerra da Ucrânia, enquanto a Dilma teve o terceiro pior resultado de crescimento de riqueza produzida da história. Foi negativo o PIB dela, ou seja, ela conseguiu fazer o país encolher, o que é um feito e tanto, uma coisa muito difícil de fazer. E aí, você gostou aí da checada no Lula, mostrando a verdade, mostrando a mentira? Então curta o vídeo para que mais pessoas vejam esse desmentido épico aqui que a imprensa deu em Lula, em defesa do Bolsonaro, mas não é só isso não. Dá uma olhada agora na dupla manipulação de números que o Lula fez. Primeiro, olha como o governo Lula e os petistas são canalhas, gente. Senta na cadeira aí que você não vai acreditar. Olha aqui, ó. Recentemente, a equipe econômica do governo Lula anunciou um novo modo de calcular as contas públicas sobre o que seria déficit estrutural. Por conta dessa conta nova,
o superávit de 2022, puf, se transformou em déficit. Gente, é inacreditável. Inacreditável isso aí. Parece piada. E ainda tem a segunda manipulação de números que eu vou te mostrar. Você já se perguntou como é ser governado por comunistas? É assim, olha, com censura, com autoritarismo, com relativização da verdade, com império das mentiras, com maquiagem de números, com dados, fatos, informações oficiais sendo maquiados, tudo para esconder a incompetência e a crueldade do regime de enganar as pessoas. E é isso aí que com Lula, esse é o governo do PT. Não gostamos que Bolsonaro teve números melhores do que os nossos na economia? Vamos mudar a metodologia, vamos mudar o jeito de calcular aí para transformar o superávit do Bolsonaro em um déficit. Simples, não é mesmo, gente? Veja agora a segunda maquiagem dos números aqui também que vai te impressionar. O déficit do ano passado e do Lula foi 9 vezes maior do que o reportado pelo governo, diz aqui um economista super respeitado do INSPER, o Marcos Mendes. Aí, mais uma vez, não gostamos do número? Aí a gente manipula. Isso aqui, gente, é tão grave que eu fiz um vídeo só sobre isso que eu vou deixar para você na tela, no final e na descrição. Agora, antes de encerrar, bora ver o vídeo que eu prometi, em que o Lula defendeu o seguinte. Ele disse que, se pudesse, emitiria um decreto para prender certas pessoas. Vamos ver aqui? E eu já fiz um vídeo aqui mostrando que o Lula é um mentiroso, quanto mais, que eu também vou deixar para você. Então olha aí o vídeo que eu prometi para você. Esse país precisa apenas de uma coisa, de tranquilidade. Tranquilidade e verdade. Eu, se pudesse, ia fazer um decreto. É proibido mentir. Quem mentir vai ser preso. Porque a gente não pode viver subordinado à mentira. A gente não pode viver subordinado à maldade. A gente não pode viver subordinado à intriga. Esse país... Gente, é isso aí, gente. E aí? Já podemos prender o Lula? Lula, levanta os braços aí que as algemas estão chegando. Se você quer prender quem mente, levanta os braços, se entrega. E se você que está aqui comigo quer entender as mentiras do Lula, da imprensa militante, do sistemão que se uniu para perseguir a direita, então eu quero te convidar para a Academia de Justiça e Política, que é um ambiente de sala de aula que eu criei especialmente para compartilhar com você quais são as pautas mais urgentes e centrais da direita, para capacitar você e te armar até os dentes com conhecimento, deixando você pronto para a luta em prol da vitória da direita em 2026. Você vai aprender como defender aquilo que você acredita nas redes sociais, na sua vida, com os amigos, na família. É meu ambiente de ensino mais completo, com tudo o que você precisa saber sobre os abusos contra as liberdades, sobre a corrupção, sobre a impunidade. Se você ficou interessado, me dá o privilégio de ser seu professor e confere no link aqui na descrição do vídeo ou então nos comentários que eu quero ter a honra de ter você como aluno. E corre lá, porque eu estou com condições especiais que vão durar pouquíssimo tempo. Ano passado, abri a academia em maio por apenas 7 dias para inscrição. E hoje você tem a oportunidade de fazer parte dela. Te vejo lá, um grande abraço.